Né, Basília? Bilhões de reais a mais. Exatamente. Em 10 anos, o volume de emendas por parlamentar dobrou, né? Então, por isso que a gente fala do nada em bilhões de reais, porque cada deputado, cada senador, equivale aí a milhões de reais. Em cheio quando a gente fala de bilhões de reais. Muito dinheiro, acho que já deu para entender que o Brasil é um país que tem PIB, é um país que tem recursos para pagar tantas emendas, pagar tantos projetos. O que define a boa utilização do recurso público, e aí a gente não está falando se o país é rico ou é pobre, mas o quanto ele consegue se desenvolver é a partir das prioridades. De quem é a prioridade do gasto público? Do governo, que executa, do Congresso, que deveria legislar e fiscalizar os outros órgãos tão somente, do Judiciário, que julga? De quem é esta prioridade? Exceções como a emenda PIX, o orçamento secreto, distorce a prioridade do gasto público e, por isso, não à toa, a gente vê cidades ou projetos que precisam muito de dinheiro passando ao largo das prioridades, né? Passando aí, sendo secundarizados, jogados para depois e nunca recebem, muitas vezes, o recurso devido. Há uma questão importante para a gente abordar sobre esse almoço logo mais aí entre representantes dos três poderes. Eles estão tentando superar a primeira barreira da falta de comunicação, de entendimento entre os integrantes do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. O presidente da Corte, Roberto Barroso, em seu discurso de posse, a gente está falando então quase um ano atrás, setembro do ano passado, destacou a importância da autocontenção, ou seja, que cada poder também cumpra para si, adote para si limites. Não é porque você tem poder que você é o todo-poderoso, né? Acima até do Olimpo, capaz de decidir, arbitrar sobre o que quiser, todos os assuntos. E o desempenho do Supremo Tribunal Federal, a pauta do Supremo, já há muito tempo tem incomodado o Congresso, né? Em discussões como pauta de costume, questão da demarcação de terras indígenas também. Agora a coisa apertou mais ainda, porque a gente está falando de dinheiro. Em 10 anos, este Congresso superpoderoso já conseguiu dobrar o nível o tamanho das emendas parlamentares a que tem direito. E dentro disso, uma boa parcela é da chamada emenda impositiva, que também é uma grande conquista do parlamento, a aprovação da impositividade, porque tornou obrigatória a execução. Tem que pagar. Isso não existia antes. Então, nesse jogo de toma lá da casa, emendas, ainda que dependa muito do cofre do Poder Executivo, que está ali sob a gestão dos ministérios de governo, está mais fácil para o parlamentar pegar esse dinheiro. E a emenda PIX excepcionaliza ainda mais o acesso entre o político e o dinheiro que está no cofre público, a ponto da gente nem saber exatamente para onde está indo e por que tamanha rapidez em pegar esse dinheiro e mandar para municípios e estados. Está fazendo diferença? Diferença para o reduto eleitoral deste político, para um grupo político especificamente, para todo o país, para uma comunidade? Essa dúvida faz com que a gente não tenha noção exata da prioridade que está sendo dada ao meu dinheiro, ao seu dinheiro, que é o dinheiro público. Por isso que é importante a discussão, o diálogo entre esses poderes em torno de um valor comum, que é a transparência. Não tem ninguém, seja lá dentro do Congresso, no Planalto, no Supremo, que se oponha a essa discussão. Está querendo gastar o dinheiro público sem mostrar para onde está indo? Então, o Congresso diz, vamos corrigir esse problema, mas deixa para 2025, agora espera o ano acabar. O Judiciário fala, não tem essa de mudar de nome, né, que era orçamento secreto, agora é emenda PIX, não importa o nome, vocês têm um compromisso com a transparência, já decidido aqui em julgamento anterior, ainda lá na época do orçamento secreto. E o Executivo se equilibrando na briga entre esses dois poderes, porque não tem uma maioria no Congresso Nacional e suas pautas de interesse, como a aprovação da regulamentação da reforma tributária,
está perigando, né? Veja que houve o adiamento. O Congresso acaba utilizando desse momento, que já é, de fato, um recesso branco, porque eles estão mais preocupados com as eleições municipais, para fazer um tipo de greve aqui no Congresso e não votar temas que são de importância não só do governo, mas de todo o país. Então, paguem as nossas emendas, não invadam a nossa autonomia orçamentária, que aí a gente cumpre aqui o nosso trabalho de votar os projetos de lei que são de interesse do país. Hoje a gente tem essa pauta, né, do almoço chamado pelo presidente Roberto Barroso. No cardápio, estou tentando apurar o que é que eles vão comer, mas fato é que no cardápio o prato principal são as emendas parlamentares ao molho de impositividade. Vamos ver se hoje destrava alguma coisa. Já é um início de negociação, já é um início de solução, porque nem conversar eles estavam conseguindo, né? Marcar isso na agenda de todos, então uma pauta em comum já é, ainda que muito pouco, porque